RTM Talk, um espaço de entrevistas sobre os mais variados temas da atualidade. Entra na conversa. Começa agora o RTM Talk. Estamos de volta para mais um RTM Talk, o programa de entrevistas da RTM Portugal. Eu sou a Guimel Sibingo e a convidada de hoje é a produtora e apresentadora do Entre Linhas, Ana Margarida. Não posso deixar de referir que a Ana já é conhecida da nossa programação, ela também apresenta os programas Sem Escala e o próprio RTM Talk, mas hoje está aqui para falar mais acerca do Entre Linhas. Mas antes de partirmos para as perguntas, Ana, como estás? Estou bem, mas estou nervosa. Está deste lado, não é nada fácil. Estás nervosa? Tu vais, de certeza que vai correr tudo bem. Então, começo com a primeira pergunta. Como surgiu a ideia do Entre Linhas? Olha, eu sempre fui muito fascinada com livros e todo o tipo de arte. Só que eu já estava na rádio, já tinha começado com alguns trabalhos. Aliás, eu entrei mesmo por causa desse programa do Sem Escala, que acabava por ser um intercâmbio com a RTM Portugal e a Transmundial, Rádio Transmundial do Brasil. Entretanto, a Renata lá me foi empurrando mais uns trabalhinhos pelo RTM Talk. E passado um tempinho de estar na rádio, começou ali a criar-se um bichinho, porque a Renata foi-me ensinando também como produzir, o que se faz mais no backstage, que não é só chegar aqui e fazer entrevistas a todo o trabalho de produção, e ela começou a ensinar-me essas coisinhas e eu pensei, por que é que eu não arrisco em algo, já que a minha vida é toda muito deste fascínio pelos livros, pelo conhecimento, mas não só isso, como também pela arte, e como é que eu podia, de alguma forma, chegar àqueles que são cristãos e àqueles que não são cristãos. E nada melhor do que falar um pouquinho acerca da cosmovisão cristã, de todos os assuntos que há dentro da literatura e de todos os assuntos que há dentro da arte. Muito bem. Para quem talvez nunca tenha ouvido falar do Entre Linhas ou esteja curioso em saber qual a proposta do programa e os temas abordados. Já falaste um bocadinho, disseste que era que aborda a literatura, mas a literatura, dentro da literatura temos vários temas que são abordados. Exatamente, então nós vamos desde aos vários tipos de literatura que existem, aos vários livros, e quando eu digo aos vários livros é no sentido de à diversidade de público que existe, ou seja, nós não temos apenas só livros de romances aqui no mundo, né? Nós temos livros por exemplo, História da Arte, nós temos livros de fotografia, temos também agora por acaso estava-me a lembrar de bibliografias e tantas outras coisas. Então está muito direcionado também a apresentar outro tipo de literatura, se calhar os leitores não estão, e os ouvintes não estão muito habituados, como também há sempre assim um jogo de ou focarmos mais na análise de um livro, ou focarmos mais, por exemplo, na análise de um personagem, ou, por exemplo, do tema que aquele livro aborda, mas à luz das escrituras. Ou às vezes até mesmo, por exemplo, como é que os livros de arte, de filosofia, eles impactam positivamente não só a nossa vida com a leitura, mas também o mundo, porque daí vão surgindo novas ideias e novas ideias transformam a sociedade e é isso que nós acreditamos. Relativamente à variedade de ideias que possam surgir dentro da literatura e dos temas que tu abordas no programa, isso apresenta algum desafio? Porque são tantos temas diferentes, talvez seja difícil conciliar todos eles e falar de uma forma sabida sobre todos eles. Isso é algum desafio ou traz mais alegria? Olha, é um bocadinho agridoce, é a mistura dos dois. Imagino que Ai, sim. sim, sim, podes crer, porque a Renata vai me entender perfeitamente. Há alturas que nós queremos bater um bocadinho com a cabeça e dizer, ai, e agora? Mas há uma coisa que me traz sempre esperança, que por acaso até é uma frase da Renata, em que ela diz sempre, por favor, não vamos desistir, há tema para tudo, a gente vai Isso. encontrar mais alguma coisa. E na verdade passa muito também depois por aquela análise de temas que eu identifico, e às vezes podem ser até ser temas que eu não estou muito por dentro, mas fica aquele bichinho de curiosidade, sabes? Sim. E meio que deixamos assim um bocado em banho-maria. Primeiro vou ler, primeiro vou pesquisar, primeiro vou. Não gosto de falar sem conhecimento de causa.
E às vezes até esses programas acabam por ser assim, uma conversa que acaba por ser mais a exposição das minhas dúvidas e que acabam Exato. até por ser bons programas, mas passa muito por aí, passa muito por aquilo que eu sou muito apaixonada, aquilo que eu gostaria de falar, como também aquilo que vou aceitar como desafio, porque se calhar vai ser um bom momento de aprendizagem. Eu acho que até é bom tu colocares as tuas dúvidas, porque os ouvintes também se calhar teriam as mesmas dúvidas, então acho que é uma boa maneira de abordar este programa. Agora uma palavra um pouco mais filosófica. É uma pergunta, desculpa. Agora uma pergunta um pouco mais filosófica. É possível unir a literatura à palavra de Deus? E como? Sem dúvida alguma. Em primeiro lugar, nós temos um Deus que nos deixou um livro e que todo esse livro foi inspirado por ele, não é? Foi escrita por homens, mas inspirada por Deus. Então, é toda a história de Deus sobre a vontade de Deus e que nós estamos inseridos nela pela sua graça e pela sua misericórdia. E fora que, se nós formos ler bem o João, está lá, no início era o verbo. Ora, não há literatura sem conjugação de verbos, não há literatura sem palavra, não há literatura sem a palavra escrita, sem a palavra ouvida, narrada e por aí vai. Não há como dividir. Então, eu jogo sempre muito por aí. A literatura, ela é uma forma não só de, como é que eu ia dizer, expandir um pouco mais o nosso conhecimento, expandir um pouco mais a nossa gramática, adquirir bons valores ou rejeitar princípios que podem não conjugar bem com a nossa conduta de vida, mas principalmente vai sempre nos remeter para essa coisa tão especial que é a palavra, que não é só uma coisa, é uma pessoa, a palavra é uma pessoa. Isso. Então eu acho isso fascinante. E é possível sim, é possível sim, porque Deus está em tudo e daquilo que é bom, nós podemos sempre vê-lo, porque é a graça dele, a graça comum, Isso. E Deus é o autor de toda a criatividade que existe, não é? E a sem Bíblia é feita dúvida. de tantas histórias que realmente é possível mesmo unir. Uhum. Tens algum episódio que tu achas que foi marcante para ti? Ai, olha, tenho, mas ainda não saiu. Mas vou dar aqui o spoiler e olha, temos pena. Nós Aqui gostamos de vai. spoilers. Spoilers são bons. Assim vamos poder já ouvir Vá, depois. pelo menos eu vou ser boazinha ou mazinha, dependendo da perspectiva, e não vou dizer quem foi a convidada, mas foi uma senhora que eu tive o privilégio de convidá-la para o RTM Talk e para o Entre Linhas. E no Entre Linhas, por acaso, até foi mais uma conversa sobre o livro dela, que foi uma compilação de anos e anos de textos narrados também para a RTM Portugal. E é uma senhora que já tem muita idade, mas também tem muita experiência com Deus, muita vivência com Deus. E assim, à medida que ela ia falando sobre como é que ela chegou até à rádio, trabalhando com o Ministério e tal, que eu não vou dizer, senão vocês já sabem quem é. Foi. Ela foi-me contando as dificuldades, e nós estamos a falar de um tempo ditatorial, estamos a falar de um tempo em que as mulheres também não tinham voz, e essa mulher foi erguida por Deus para pregar a palavra e para estimular outras mulheres também. E então foi assim das entrevistas mais fascinantes que eu já fiz e que já trabalhei para o Entre Linhas, porque aquela mulher motivou-me imenso. E é uma senhora que realmente tem um bom legado, um excelente legado neste país. E a mim impactou-me e foi muito, muito, muito especial para mim. Eu não voltei a mesma, eu já queria sair tipo em modo. Pregar o Evangelho! Espero que o mesmo aconteça Não, connosco. ela foi assim, sensacional. Espero que o mesmo Exato, aconteça exato. connosco Eu ao acredito que ouvirmos. sim. Eu Sim. acredito que sim. E feedback? Que tipo de feedback tens recebido relativamente ao programa? Olha, graças a Deus, o melhor. Tenho recebido o melhor feedback, principalmente. Eu sei que há muitos ouvintes cristãos que ouvem, principalmente pelo Instagram,
pelo meu próprio Instagram, eu acabo sempre por promover alguma coisa do Entrelinhas e por mensagem privada, não é? Dão sempre o seu parecer e têm sido, assim, feedbacks muito, muito, muito bons. Mas o que mais me fascina e que eu realmente fico com o coração mais assim amolecido e bastante feliz é quando pessoas não cristãs ouvem, dão o seu parecer e ainda fica ali, sabes, aquela sementinha. Tu sabes que a Sim. pessoa foi Sim. impactada, porque não acaba por ser só um programa de literatura. Quando as pessoas dão por ela, pumba, evangelho ali no meio. Evangelho, exato. E é isso que nós queremos. E, exato, e saber disso, que principalmente os meus amigos que não são cristãos, nós sabemos que em Portugal nós somos uma minoria, né? Sim, Nem sim. estou a falar de ser cristão católico, porque também se nós formos espremer muito para chegar até àqueles que são praticantes, é um número muito pequeno. Mas sabendo então que nós somos, enquanto protestantes evangélicos, somos uma minoria, nós sabemos que estamos muito envolvidos também nesta cultura, embora nós não nos misturemos com ela. Exato. E então, quando ouvem aquilo que nós temos para dizer, porque aquilo que nós dizemos, a mensagem que nós carregamos é muito mais importante do que o mensageiro, então a coisa aí é completamente diferente e é isso que me tem trazido mais alegria, é Que saber que bom, eles estão a ouvir e eles próprios se sentem tocados, digamos assim, que pelo bom. que ouvem. Que privilégio também poder participar daquilo que o Reino de Deus está a fazer através deste programa e através do trabalho que tu fazes. Em abril, o Entre Linhas fará um Uhum. ano. Sim, é um bebê! E de certeza que os ouvintes vão querer saber, pelo menos eu quero saber também, se existe algo especial que vais fazer, podes adiantar já para nós. Ai, com certeza, aliás, até já estamos em gravações para isso. Então vai ser mesmo um mês especial, porque é o primeiro aniversário do Entre Linhas, e como tal decidimos, porque eu não sou a única produtora do programa, a Renata Teodoro também é, então decidimos que seria um mês dedicado a personagens. Não vou dizer quais, nem de quais livros, mas vamos estudar, ou pelo menos assim averiguar um bocadinho mais o caráter, os princípios, os valores, o que é que os escritores trouxeram de bom e de mau naquelas personagens, o que é que podemos aprender, o que é que devemos evitar e saber de alguma forma como é que está ali uma boa expressão da cosmovisão cristã. Uau, mal posso esperar para sair. E estou muito curiosa em saber quais são os personagens. Vais E ter de agora? ouvir. E por fim, como é que os ouvintes podem acompanhar o programa? Ora, o programa, basta pesquisarem pelas várias plataformas digitais, ou as principais que nós trabalhamos, que é o Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts. Também podem ouvir pela web rádio. E ainda, se quiserem de vez em quando dar assim uma espreitadela, ver assim pequenos recortes, podem ir também ao Instagram, ao meu, que é a Margarida Blog, ou então também podem ir logo ao Instagram da rádio RTM Portugal, que lá também nos stories às sextas-feiras é certinho e direitinho, sai sempre um episódio do Entre Linhas. E lá fica logo o link também para acederem, para poderem ouvir, mas o principal é isso: Apple Podcast, Google Podcast e Spotify, assim também como a nossa web rádio, www.rtmportugal.org. E também podem passar pelo Instagram. Ai, que até estou gaga. O Instagram da RTM Portugal e também o meu, que é a Margarida Blog. Ana, muito obrigada por teres aceito o nosso convite. Ora, essa. Aliás, muito obrigada por me terem deixado falar e estar aqui deste lado, não é nada fácil. Foi um prazer, mesmo muito, muito obrigada. Foi um prazer ouvir dos bastidores do Entre Linhas. Eu sou a Guimel Sibingo e assim me despeço em mais um RTM Talk, o programa de entrevista da RTM Portugal. RTM Talk, um espaço de entrevistas sobre os mais variados temas da atualidade, na emissão online e nas principais plataformas digitais.